nos 100 anos da sociedade, o simpósio Realismo Fantástico. Eu dou a palavra, de acordo com o programa, à Maria Helena Moreira, que vai ler uma pequena poesia relativa à abertura do realismo fantástico. Esta poesia foi escrita por António Cardoso. Hoje, de portas abertas, medicina, astronomia fazem novas descobertas cada ano, cada dia. A química e a biologia rasgam novos horizontes e a própria engenharia constrói prédios, estradas, pontes. Mas no meio deste progresso... Mas no meio deste progresso, a temas tão vulneráveis, não temos ainda acesso a mistérios insondáveis. A Lua é habitada? Será falsa a afirmação? Em cada polo há uma entrada para o interior? Sim ou não? Há ilhas que não o são, homens feitos borboletas, com patas como o pavão, com cor verde? Não são tretas. Há deuses que não o são, já disse Émile Baucis. Lançam muita confusão sobre o tema, pouco ouvi. E o mundo dos desaparecidos? Onde estão? Queremos saber. São pontes, homens, asmidos, mas não os podemos ver. Mais coisas dirão quem aqui vos vai falar. Portanto, muita atenção. Simpósio vai começar. Carlos Ventura, presidente da Sociedade Portuguesa de Naturologia, vai continuar este simpósio e vai nos falar em Hipócrates, a 1400 anos entre o natural e o sobrenatural. Tem a palavra o nosso presidente e grande amigo Carlos Ventura. Não vai mais. Ok. Ora bem, este é o segundo ano, penso eu, que temos esta... que vamos levar a cabo esta iniciativa do nosso amigo Cardoso, em que se debatem ou se apresentam temas de alguma forma controversos, ou que pelo menos foram controversos noutras alturas. Porque com a evolução da sociedade há temas, há temáticas que vão sendo adotados pela própria sociedade. Eu vou falar-vos hoje de um tempo muito antigo. Hipócrates viveu há cerca de 2400 anos. Evidentemente, são coisas, era uma realidade que à qual nós só podemos ter acesso nos livros de história, eventualmente alguns filmes. Era um mundo completamente diferente do que vivemos hoje. Eu ontem estava a falar com uma utente, com uma pessoa que se trata comigo, e começámos a falar como era ainda Portugal há 50 anos. Se nós contarmos aos nossos filhos ou aos nossos netos, a quem tem uns 20 anos, que íamos a qualquer aldeia e praticamente todas as crianças andavam descalças, que toda a gente andava remendada, que não se deitavam as roupas fora. Se tinha um buraco, punha-se um remendo, cozia-se, as meias coziam-se. Bom, isto é há 50 anos, ou até um bocado menos. Bom,
já é outro mundo. Já é outro mundo. Agora imaginemos, não há 50 ou há 40 anos, mas há 2400. Bom, nessa altura, e o título exatamente é desta pequena comunicação, é Hipócrates, do sobrenatural para o natural. Porque é aí a clivagem. Há 2400 anos, o que imperava era uma visão mágica do mundo. Ou seja, se acontecia alguma coisa, desde trovões, ou relâmpagos, ou um tremor de terra, ou um vulcão, ou qualquer coisa, qual era a explicação? Não é? Seria um castigo dos deuses. E então tentava fazer-se algo para que os deuses, afinal, não se zangassem, mas pelo contrário, que nos fizessem alguma coisa boa. Era uma visão mágica do mundo. Contudo, mais ou menos há 2400 anos, aconteceu o chamado século de ouro da Antiguidade Clássica, em que confluíram nomes extraordinários, filósofos, mas médicos também. Ou seja, nesse tempo, o saber não estava todo em gavetas, porque hoje o saber, hoje, curiosamente, há uma reação a isso. Mas, ao longo do século XX, houve uma predominância de olhar para o saber como os saberes e como uma cómoda com muitas gavetas e com especialidades diferentes. E, portanto, esta gaveta não tinha nada a ver com a gaveta que estava ao lado, nem com as outras gavetas todas. E, portanto, cada especialidade só sabia de si, não sabia nada das outras. Conduzindo ao que um humorista genial, que morreu há pouquíssimos meses, Milor Fernandes, humorista brasileiro, que disse a propósito disso que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até saber quase tudo sobre quase nada. De facto, os humoristas podem ter esta capacidade de uma forma leve, fazer pensar. E isso foi acontecendo ao longo do século XX. E depois, nas últimas décadas do século XX, já na nossa vida, houve uma reação contra isso. E tentou-se que houvesse um certo espírito do Renascimento, ou seja, que houvesse um saber mais global, em que não estivéssemos todos divididos, mas em que cada um de nós soubesse também de literatura, de poesia, de arte, de outras áreas profissionais para além da nossa. E isso dá uma maior compreensão de nós próprios, da vida, do planeta, do universo. E esse caminho continua. Hoje é muito mais evidente do que era há 20 ou há 30 anos. Bom, nessa altura, de facto, quem estudava a saúde dos seres humanos sabia também da saúde da terra, portanto, da agricultura,
sabia da astronomia, da harmonia dos astros, sabia matemática, sabia música, portanto, era um saber muito mais diversificado. E um sábio era isso. E quanto mais soubesse do todo, mais conseguiria fazer em certa área de que ele gostaria mais. Isso, se calhar, volta a perceber-se que é verdade. Nós precisamos de saber do resto, do que nos rodeia. Precisamos ter outros interesses. Não só pormos um funil e só sabermos daquilo. Bom, portanto, quando falamos de Hipócrates e dos seus companheiros e daquela pleiade de sábios que viveram nesse tempo, nós estamos de facto a falar de pessoas com interesses muito diversificados. Mas é nesse tempo que muito obrigado. Que a reflexão acerca do mundo e a tentativa de compreender, a paixão de compreender, se afirma. É o espírito grego da antiguidade clássica. E essa paixão de compreender, esse tentar perceber a causa e o efeito, e como o efeito é de novo causa, e de novo efeito, e de novo causa, todo esse encadeamento de fenómenos e de circunstâncias conduz a uma revolução a nível do pensamento, mas também a nível da prática, das técnicas e das ciências, que não eram compreendidas como nós as compreendemos hoje, mas a nossa maneira de olhar esta relação de causa e efeito vem muito do milagre grego, desse século em que Hipócrates também viveu. Eu devo dizer-vos que o meu interesse por Hipócrates vem de 1983, que foi quando eu cheguei aos Estados Unidos e fiquei durante um par de meses em casa de um professor do instituto para onde eu fui estudar. E quando entrei lá em casa, eu vi em cima da secretária dele uma tese de doutoramento de História das Medicinas Naturais. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto uma obra com esse propósito. Fiquei fascinado, no dia seguinte saí e fui comprá-la. Lia, e a partir daí fiquei, de facto, eu sempre tinha gostado de História, mas fiquei fascinado pela história da medicina natural, mas da medicina convencional também, a história das ciências ao fim e ao cabo. E, portanto, comecei a estudar, comprei muitos livros que trouxe, outros tiveram que ficar lá, mas aí eu apercebi-me que, de facto, Hipócrates era uma personagem fulcral para nós compreendermos não só esta área, mas também outras áreas do pensamento humano. Quando eu voltei, 3 anos depois, e entrei outra vez aqui, portanto, após esses anos de ausência, eu vi ali, naquela parede do fundo, um quadro grande com a fotografia de Hipócrates. Se calhar já lá estava antes de eu ir, mas não me tinha despertado o interesse. Estava ali. Bom, passado uns anos, estava em muito mau estado, com uma moldura já toda desengonçada, de modo que eu, passado
uns anitos, achei que era importante e substituí, portanto, a moldura, levei e, portanto, ofereci isso à Sociedade Portuguesa de Metrologia. Infelizmente, a fotografia do Hipócrates desapareceu dali, tenho muita pena porque é seminal, é fulcral. Vamos ver se voltamos a pô-la ali ou noutro sítio qualquer para nos lembrar que o movimento, por exemplo, hipocrático, teve muita importância. Por exemplo, o Dr. Adriano de Oliveira foi membro desse movimento neo-hipocrático e eu lembro-me que no consultório dele, ao lado da secretária, ele tinha sempre uma esfinge de Hipócrates colado na parede e falava muito de Hipócrates e desse movimento neo-hipocrático a que ele tinha pertencido e que tinha membros um bocado de todo o mundo, e depois ele até me deu uns folhetos, etc. Portanto, Hipócrates é fulcral aqui. Aliás, houve uma revista, se não me engano, dirigida por Fred Vasques Homem, que tinha o busto de Hipócrates ao lado do cabeçalho. Penso que era dirigido pelo Fred Vasques Homem. Não tenho certeza, mas eu tenho alguns números, são números que já têm umas dezenas de anos. Portanto, esta nossa capacidade, este nosso interesse de tentarmos discernir a causa quando existe um problema, isto foi assumido por Hipócrates. E isso faz a fronteira entre o pensamento mágico e o pensamento racional de olhar o ser humano e de ver o que é a doença, o que é a saúde e como vamos tentar equilibrar o ser humano que está doente. É Hipócrates que diz num dos seus aforismos: nenhuma doença tem causa sobrenatural. Nem o grande mal. O grande mal, portanto, é a epilepsia, digamos, com os chamados ataques, portanto, que é uma coisa de facto assustadora. E, portanto, nesse tempo, não só na Grécia, mas em todo o mundo, a epilepsia era olhada como um instante em que os demónios se apoderavam daquela pessoa. Quem já viu alguém a ter um ataque epilético é assustador. Porque ele pode estar aqui, como estamos todos nós, a falar, a ouvir, está perfeitamente normal e, de repente, ele começa a estrebuchar, a espumar pela boca, a revirar os olhos. É de facto assustador. É perigoso para ele também, claro, e para quem está ao pé, pode ser. Mas, de facto, a única explicação encontrada é que, de facto, o demónio tinha tomado conta daquela pessoa que estava perfeitamente normal e, de repente, parecia possessa. Bom, e aquilo durava algum tempo e depois a pessoa acalma, leva algum tempo, enfim, depende um bocado das pessoas, leva algum tempo a voltar ao normal, fica combalido, etc. Mas, de facto, é normal que há 2400 anos o demónio tomou conta desta pessoa. Porque, de facto, que explicação é que poderia haver? Bom, e quando Hipócrates, num dos seus aforismos, diz: não há nenhuma doença com causas sobrenaturais, nem o grande mal, nem a epilepsia, bom, isso é uma revolução. Porque ele olhava qualquer doença como algo que tinha causas naturais. Naturais. Por isso é que ele é o nome incontornável da medicina, eu diria, da medicina natural.
Evidentemente que desde então e até ao século XIX, princípios do século XIX, a medicina natural não era diferente da medicina, diríamos nós hoje, oficial. Bom, porque de facto, em primeiro lugar, não havia químicos, ou havia já havia alquimia, como é evidente, já se conseguiam isolar uma série de substâncias. Mas, de facto, tudo isso estava misturado com um fortíssimo uso de plantas, por exemplo. É no início do século XIX que é assumido, porque no início do século XIX nasce a indústria química. E no fim do século XIX nasce a indústria farmacêutica. E, portanto, é no século XIX que se separam em dois caminhos o que nós hoje designamos como, por um lado, medicina convencional, por outro lado, medicina não convencional ou medicina natural. Mas, de facto, desde Hipócrates até há 200 anos, digamos assim, o caminho foi comum. Não era assumida uma diferença. Com Hipócrates, portanto, nasce, afirma-se, define-se, assume-se uma metodologia de observar, e ele tem descrições exatamente de um ataque epilético, por exemplo, ou seja, do que for, uma descrição, ou de uma gripe, ou ele tem uma descrição muito pormenorizada. E tenta perceber as causas. Porquê é que isto estará a acontecer? Porquê é que estamos todos aqui, estamos 30 pessoas na mesma sala e vamos passear, comemos, se calhar, todos a mesma refeição, e porquê é que há uns que ficam doentes e outros não ficam? Não é? Tem que haver causas. Se calhar depois descobrimos que comemos todos a mesma refeição, mas se calhar a refeição era composta de 20 coisas e houve um que comeu muito daquilo e houve outro que comeu muito daquela outra coisa. Portanto, a refeição, se calhar, nem foi exatamente igual para todos. E depois, o que é que ele fez de manhã? E o que é que fez depois da refeição? E as constituições são diferentes. A herança genética é diferente. E, portanto, toda essa tentativa de compreensão do porquê é assumido e é organizado, em primeiro lugar, por Hipócrates. É a ele que atribuímos isso. É a ele que atribuímos isso. Possivelmente, o que nós chamamos de Hipócrates terá sido um homem, mais alguns discípulos, mais um grupo, mas o que é verdade é que ficou um corpo de aforismos, um corpo teórico, chamemos assim, mas prático também, e isso nós condensamos no nome de Hipócrates. Vem dali. Vem dali. Hipócrates tem outro preceito que nos é muito caro, que é o tratamento gradativo. Ou seja, apesar de naquele tempo não haver fármacos, não haver medicamentos químicos, é verdade, não havia, mas ele começava por tratar com alimentação, com banhos, com repouso. Começava por tratamentos o mais suave possíveis. E depois, eventualmente, podia evoluir para plantas medicinais e por aí fora. Ou seja, nós seguimos esse tratamento gradativo também. Nós começamos pelo estilo de vida, pela alimentação. Eventualmente poderemos depois ir tratar com plantas medicinais. Mas se resolvermos a situação
com estilo de vida e alimentação, não vamos precisar das plantas medicinais. Claro que é um bocado difícil estabelecer onde é que está a fronteira entre uma planta alimentar e uma planta medicinal, como é evidente, não é? Nós comemos alface, está no prato, bom, isto é um alimento, pois está bem, mas a alface pode ajudar-nos a dormir, por exemplo. Vocês encontram a alface em certos extratos, xaropes e por aí fora, para dormir, por exemplo. Não é? Como encontram a aveia. A aveia sativa também a encontram em certos xaropes para dormir. Portanto, a fronteira entre planta alimentar e planta medicinal é ténue. Não é? Portanto, esta gradação do tratamento, tentando resolver com métodos o mais simples e o mais suaves possíveis, e depois, caso seja necessário então ir para plantas mais fortes, isso vem-nos também de Hipócrates. Outro preceito que nos é muito caro é o primum non nocere. Em primeiro lugar, não causar dano. É um preceito que nos é muito caro e que entronca exatamente no que eu disse antes, no tratamento gradativo. É claro que se existem certas urgências, se existe um acidente, se existe uma necessidade de cirurgia, bom, lá chegaremos. Mas nós vamos tentar resolver a situação sem métodos tão drásticos. Pode vir a ser necessário e aí recorreremos a eles. Mas antes vamos a métodos que não causem dano, que sejam o mais suave possível. Mas Hipócrates, quando cria um corpo teórico e prático para encarar o ser humano, para perceber o ser humano e para tratar o ser humano, ele, obviamente, tem que criar um comportamento. Porque ele, ao definir uma nova forma, ao organizar essa forma de tratar, ele teria que dizer, para lá desta fronteira são os feiticeiros e eles tratam com o sobrenatural. Para eles as doenças são sobrenaturais e, portanto, se têm causas sobrenaturais, tratam-se com métodos sobrenaturais. Para cá desta fronteira, nós entendemos que as doenças têm causas naturais e, portanto, tratamos-las com métodos naturais. E, portanto, ele cria um código deontológico, um código de comportamento, a que quem concorda com ele deve seguir. E quando se formam médicos, como quando se formam naturopatas, fazemos o juramento de Hipócrates, que é um código de comportamento. Não são preceitos técnicos. É um código de comportamento. Um código ético. Um código deontológico. E, portanto, essa fronteira que ele estabelece entre o sobrenatural e o natural congrega a técnica, a ciência, a visão da natureza, mas congrega também o comportamento desses profissionais, digamos assim. Daí que eu tenha chamado a esta pequena conversa Hipócrates do sobrenatural
para o natural. Porque é aí a evolução que ele imprimiu ao pensamento que depois alastrou a Roma, com a queda do Império Grego e a supremacia romana. Portanto, muitos médicos gregos deslocam-se para Roma e espalham aí o seu saber, e depois por aí fora. Claro que depois, com a queda do Império Romano e com a cristianização da Europa, o saber hipocrático perde a sua compreensão. Ele continua a ser ensinado. Há traduções, curiosamente, a partir do árabe e depois volta a ser traduzido para o latim, mas, de facto, há ali, digamos, 1000 anos em que o saber hipocrático se perde e a compreensão veiculada por Hipócrates se perde. Começa a ser recuperado com o Renascimento, portanto, há mais ou menos 500 anos, digamos assim. E aí volta a tentar recuperar o pensamento hipocrático. Porquê? Porque Hipócrates disse que as doenças não eram sobrenaturais, porque se defrontava com um pensamento mágico. Há 500 anos, o Renascimento tenta recuperar e recupera Hipócrates, porque o que existia como pensamento dominante já não era o pensamento mágico da antiguidade, era o pensamento religioso cristão, em que, se as coisas aconteciam, era por vontade de Deus e não porque houvesse uma causa que nós pudéssemos discernir. E, portanto, o Renascimento vai buscar Hipócrates e diz: não, tem que haver causas naturais. Tem que haver causas naturais. Isto independentemente das crenças de cada um, ou das não crenças. Isto não tem nada a ver com crenças ou não crenças. Isto tem a ver que a medicina natural, independentemente do que cada um pensa, a medicina natural é hipocrática neste sentido, ou seja, nós tratamos com produtos naturais, com alimentação natural, porque estamos perante fenómenos naturais. E até cada um pode rezar para ajudar aquele tratamento natural, não é? Mas a nossa posição é que estamos num mundo natural e, portanto, as doenças têm causas naturais e se calhar também têm outras. Mas aí nós não nos metemos, não é? Porque senão ainda acabávamos em guerras religiosas, e é o que há para aí muito. Portanto, isso é outra história. Aqui nós encaramos a saúde natural como fenómenos que têm causas. Nós tentamos perceber quais são as causas e tratá-las com alimentos, com argila, com banhos, com vida ao ar livre, com plantas medicinais, com suplementos naturais, com massagens, com acupuntura, portanto, com métodos naturais. Foi isto que aconteceu há 2400 anos. Foi isso que, com as vicissitudes da história, porque a história é assim, não é? Vai andando.
Às vezes até parece que nós aprendemos com a história e depois afinal parece que não aprendemos nada e voltamos a repetir os erros. É como os nossos filhos, não é? Nós dizemos, eu sei tanto, passei tanto na minha vida, eu quero te ensinar o que aprendi. Não, ele quer aprender por ele e nós ficamos muito frustrados, não é? A vida é assim, é que nos há de fazer. De qualquer das maneiras, e para terminar esta pequena exposição, e depois, se houver questões ou observações, ou seja o que for, como é evidente, estamos todos juntos aqui e qualquer um pode intervir, mas falámos de medicina, falámos de médicos, eu acho que é muito importante nós sublinharmos o seguinte, é que em todas as histórias da medicina e da ciência está que Hipócrates fundou o saber médico, enfim, como nós o conhecemos, a nível do